Estou lendo um estudo acerca de João de Santo Tomás de Aquino, São Tomás de Aquino. Estou no capítulo 11 e na página 351. O que diz Teofilacto. A princípio não revela a sua irmã, querendo ocultá-lo dos demais presentes. Se Maria soubesse que Cristo estava a caminho, Teofilacto, como que não crendo que ele, estando presente, pudesse impedir, se quisesse, a morte do seu irmão? São Crisóstomo. Marta não sabia ainda que ele podia fazer isso por seu próprio poder, conforme se depreende do que diz a seguir. Mas também sei agora que tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Como se falasse a um homem virtuoso e de valor comprovado. Santo Agostinho. Que diz Santo Agostinho: não lhe diz, rogo-te para que ressuscites o meu irmão. Com efeito, como saberia se era útil ressuscitar? Diz somente: sei que se queres, podes fazer. Fazer ou não, isso compete ao teu juízo, não à minha presunção. São João Crisóstomo, o Senhor disse, o São João Crisóstomo: o Senhor ensinou-lhe as verdades que não conhecia. Por isso segue, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus: não disse, pedirei que ressuscite. Tampouco disse, não preciso de auxílio, porque faço todas as coisas por mim mesmo. Pois isso seria demais para aquela mulher. Disse, pois, algo intermediário: há de ressuscitar. Santo Agostinho. A expressão há de ressuscitar foi ambígua, porque não disse agora. Por isso, segue. Marta respondeu-lhe: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição, no último dia, como dizendo: daquela ressurreição estou certa, desta não. São João Crisóstomo. Aquela mulher ouvira o Senhor falar muitas vezes da ressurreição. O Senhor agora manifesta mais claramente sua autoridade. Prossegue. Jesus disse-lhe: eu sou a ressurreição e a vida, mostrando que não necessitava do auxílio de ninguém. Com efeito, se necessitasse, como seria ele próprio a ressurreição? E se ele é a vida, não há circunscrito a um lugar, mas pode curar em toda parte. O que disse Alcuino: como dizendo, eu sou a ressurreição, porque eu sou a vida. Aquele por quem há de ressuscitar com os demais no último dia, também o pode ressuscitar agora. O que disse São João Crisóstomo. Marta diz, tudo o que pedires, e ele responde, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mostrando que ele próprio é quem dispensa os bens e a ele é que se deve pedir. Desse modo, eleva o espírito daquela mulher a coisas mais altas. Com efeito, embora lhe pedisse apenas a ressurreição de Lázaro, era preciso falar-lhe da ressurreição em que ela e os demais presentes teriam parte. Agora o que disse Santo Agostinho. Diz, portanto, quem crê em mim, ainda que esteja morto na carne, viverá no espírito, até que ressuscite na carne, para não morrer jamais. Pois a vida da alma é a fé. E todo aquele que vive na carne e crê em mim, ainda que morra durante algum tempo pela morte da carne, não morrerá eternamente. O que disse Alcuino: não morrerá eternamente em razão... Eu acho que eu estava em João Crisóstomo aqui.
A Marta diz: tudo que pedires. Ele responde: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, mostrando que ele próprio é quem dispensa os bens e a ele é que se deve pedir. Desse modo, eleva o espírito daquela mulher a coisas mais altas. Com efeito, embora lhe pedisse apenas a ressurreição de Lázaro, era preciso falar-lhe da ressurreição em que ela e os demais presentes teriam parte. Santo Agostinho diz, portanto: quem crê em mim, ainda que esteja morto na carne, viverá no espírito, até que ressuscite na carne, para não morrer jamais. Pois a vida da alma é a fé. E todo aquele que vive na carne e crê em mim, ainda que morra durante algum tempo pela morte da carne, não morrerá eternamente. Alcuino, que diz Alcuino: não morrerá eternamente em razão da vida do espírito e da imortalidade da ressurreição. O Senhor, a quem nada é oculto, sabia que ela cria nisso, mas quer que ela professe a fé pela qual é salva. Por isso, segue: crês nisso? Sim, Senhor, respondeu ela, eu creio que tu és Cristo, Filho de Deus, que veio a este mundo. O que diz São João Crisóstomo: parece-me que a mulher não entendeu o que foi dito. Entendeu que se tratava de algo grande, mas não entendeu o que era. Por isso, interrogada sobre uma coisa, responde outra. Santo Agostinho, que diz Santo Agostinho: ou de outro modo, quando crê que és filho de Deus, crê que és a vida, porque aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Lectio 5, 28 a 32. Dito isto, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria, dizendo: o mestre está cá e te chama. Ela, logo que ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar, onde Marta saíra ao seu encontro. Então os judeus que estavam com ele em casa e a consolavam. Estavam com ela em casa e a consolavam. Vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e saído, seguiram-na julgando que ia chorar ao sepulcro. Maria, porém, tendo chegado onde Jesus estava, logo que ouviu, se lançou aos seus pés e disse-lhe: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. Agora o que disse o São João Crisóstomo? As palavras de Cristo tiveram a virtude de pôr fim ao luto de Marta. A devoção que tinha para com o Mestre não lhe deixava sentir em sua presença o que podia lhe causar luto. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo a sua irmã Maria. Agora o que disse Santo Agostinho. Deve-se notar que o evangelista chama de silêncio a voz baixa, pois como poderia estar em silêncio quando disse o mestre está cá e te chama? São João Crisóstomo. É o que disse o João Crisóstomo. Chama a sua irmã em segredo. Com efeito, se os judeus soubessem que Cristo estava vindo, retirar-se-iam e não testemunhariam o milagre. Agora o que diz Santo Agostinho. Deve-se observar que o evangelista não disse onde, nem quando, nem como o Senhor chamou Maria. Deixou isso implícito nas palavras de Marta, em nome da brevidade da narrativa. Agora o que fala Teofilacto. Ou julgou a presença de Cristo como um chamado feito à sua irmã, como dizendo, não podes deixar de ir ao seu encontro, estando ele presente. O que disse São João Crisóstomo, in Ioannem 1:62.
Estando todos presentes, ela chorando e cheia de aflição, não esperou que o mestre viesse até ela, nem se ocupou da sua própria dignidade, nem mesmo o pranto a deteve. Levantando-se, saiu imediatamente ao seu encontro. Ela, logo que ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Agora, o que disse Santo Agostinho. A partir disso, vê-se que ela não deixaria Marta ir sem ela, se já soubesse da vinda de Jesus. Prossegue. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta saíra ao seu encontro. Que disse São João Crisóstomo. O Senhor caminhava sem pressa, para não parecer que ele próprio se lançava a fazer milagres, querendo antes que lhe rogassem. Isso é o que o evangelista quis insinuar. Ou talvez Maria corresse rapidamente para antecipar a sua chegada. Não veio só, mas trazendo consigo todos os judeus. Por isso segue. Então os judeus que estavam com ela em casa a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e saído, seguiram-na, julgando que ia chorar ao sepulcro. Santo Agostinho. O que disse o Santo Agostinho? O evangelista menciona este fato para vermos que havia ocasião para que tantos estivessem presentes quanto Lázaro ressuscitou, para que houvesse muitas testemunhas do tão grande milagre da ressurreição de um morto de 4 dias. Agora o que diz São João Crisóstomo. Essa irmã era mais fervorosa, com efeito não se envergonhou da multidão, nem temeu a ojeriza dos judeus. Estando presentes alguns inimigos de Cristo diante da presença do Mestre, desprezou todas as coisas humanas e somente se preocupava com render-lhe honra. São João Crisóstomo. As palavras de Cristo tiveram a virtude de pôr fim ao luto de Marta. A devoção que tinha para com o Mestre não lhe deixava sentir em sua presença o que podia lhe causar luto. Dito isso, retirou-se e foi chamar em segredo sua irmã Maria. Santo Agostinho. Que diz Santo Agostinho. Deve-se notar que o evangelista chama de silêncio a voz baixa, pois como poderia estar em silêncio quando disse: o Mestre está cá e te chama? O que diz São João Crisóstomo. Chama a sua irmã em segredo. Com efeito, se os judeus soubessem que Cristo estava vindo, retirar-se-iam e não testemunhariam o milagre. O que diz Santo Agostinho. Deve-se observar que o evangelista não disse onde, nem quando, nem como o Senhor chamou Maria. Deixou isso implícito nas palavras de Marta, em nome da brevidade da narrativa. O que disse Teofilacto. Ou julgou a presença de Cristo como um chamado feito à sua irmã, como dizendo: não podes deixar de ir ao seu encontro, estando ele presente. Que disse São João Crisóstomo. Estando todos presentes, ela chorando e cheia de aflição, não esperou que o Mestre viesse até ela, nem se ocupou de sua própria dignidade, nem mesmo o pranto a deteve. Levantando-se, saiu imediatamente ao seu encontro. Ela, logo que ouviu isso, levantou-se rapidamente e foi ter com ele. Santo Agostinho. A partir disso, vê-se que ela não deixaria Marta ir sem ela, se já soubesse da vinda de Jesus. Prossegue. Jesus ainda não tinha entrado na aldeia, mas estava ainda naquele lugar onde Marta saíra ao seu encontro. São João Crisóstomo. O Senhor
caminhava sem pressa, para não parecer que ele próprio se lançava a fazer milagres, querendo antes que lhe rogassem. Isso é o que o evangelista quis insinuar. Ou talvez Maria corresse rapidamente para antecipar a sua chegada. Não veio só, mas trazendo consigo todos os judeus. Por isso segue, então, os judeus que estavam com ela em casa e a consolavam, vendo que Maria se tinha levantado tão depressa e saído, seguiram-na, julgando que ia chorar ao sepulcro. Agora o que diz Santo Agostinho. Santo Agostinho, o evangelista menciona esse fato para vermos que havia ocasião para que tantos estivessem presentes quanto Lázaro ressuscitou, para que houvesse muitas testemunhas do tão grande milagre da ressurreição de um morto de 4 dias. Agora o que diz São João Crisóstomo. Essa irmã era mais fervorosa. Com efeito, não se envergonhou da multidão, nem temeu a ojeriza dos judeus, estando presentes alguns inimigos de Cristo. Diante da presença do Mestre, desprezou todas as coisas humanas e somente se preocupava com render-lhe honra. Agora o que diz Teofilacto. Contudo, também a fé desta parece pequena, quando diz: Senhor, se tivesses estado aqui, não teria morrido meu irmão. O que diz Alcuino? Como dizendo, quando estiveste conosco, nenhuma enfermidade ousou aparecer entre aqueles que tinham como hóspede a própria vida. Agora, Santo Agostinho. Ó pacto desleal, ainda estás no mundo e Lázaro, teu amigo, está morto. Se morre o amigo, o que sofrerá o inimigo? É pouco que os céus não vos obedeçam. Eis aqui que o teu amado foi arrebatado pelas profundezas. Agora o que disse São Beda. Maria não falou tanto quanto Marta, pois como costuma acontecer àqueles que derramam lágrimas, não pode dizer tudo o que queria e encerra em sua alma. Lectio 6, versículo 33 a 40. Jesus, vendo-a chorar, a ela e aos judeus que tinham ido com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Depois perguntou: Onde o pusestes? Eles responderam: Senhor, vem ver. Jesus chorou. Os judeus por isso disseram: Vejam como ele o amava. Porém, alguns deles disseram: Este que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer que este não morresse? Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi ao sepulcro. Era uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. Jesus disse: Tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. Jesus disse: Não te disse eu que se tu creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra. Aí, o que diz São Crisóstomo? Enquanto Maria fala, Cristo nada fala, tampouco lhe diz o que havia dito à sua irmã. Com efeito, a multidão era numerosa e o momento não era oportuno para tais palavras. Condescende e humilha-se, manifestando a sua natureza humana. No momento em que faria um milagre tão grande e granjearia muitos discípulos, manifesta a sua humanidade e atrai, por sua condescendência, uma multidão de testemunhas. Jesus, vendo-a chorar, a ela e aos judeus que tinham ido com ela, comoveu-se profundamente e perturbou-se. Santo Agostinho, quem poderia o perturbar senão ele próprio? Cristo perturbou-se porque quis, assim como teve fome porque quis. Estava no seu poder ter
tal aflição como não ter, porque o Verbo assumiu um corpo e uma alma, unindo-se à natureza humana na unidade de pessoa. Por isso, onde está o soberano poder, a fraqueza não se perturba, senão segundo o arbítrio da vontade. Que disse Teofilacto: para manifestar a sua natureza humana, ordena-o que faça o que é de sua condição, mandando por virtude do Espírito Santo. Ele domina suas emoções. O Senhor mostra-nos sua natureza, sofrendo todas essas coisas e dando-nos prova de que era homem verdadeiro e não em aparência, ensinando-nos que é preciso pôr limites tanto à tristeza como à alegria, porque não padecer e não se entristecer é próprio dos brutos. Assim como a superabundância desses sentimentos é próprio da mulher, depois perguntou: onde o pusestes? Santo Agostinho, não devemos, que diz Santo Agostinho, não devemos supor que fez essa pergunta porque ignorasse o lugar da sepultura, mas porque queria pôr à prova a fé do povo. Que disse São João Crisóstomo: ele não quer ter iniciativa em nada, mas saber tudo pela boca do outro e fazer rogado por eles para não dar lugar a nenhuma suspeita. Agora o que diz Santo Agostinho: penso que essa pergunta do Senhor simboliza a nossa vocação, que é feita em segredo. Com efeito, a predestinação da nossa vocação é oculta, e a pergunta que o Senhor faz representa este segredo. O Senhor pergunta como se ignorasse, quando somos nós que ignoramos, ou faz essa pergunta porque diz em outra passagem que não conhece os pecadores. Não vos conheço, pois sua disciplina e nos seus mandamentos não há pecado. Prossegue. Eles responderam: Senhor, vem ver. Agora o que diz São João Crisóstomo: ele, com efeito, ainda não tinha ressuscitado a ninguém, por isso parecia-lhes que iria para chorá-lo, não para ressuscitá-lo. Em razão disso, dizem-lhe: vem ver. O que disse Santo Agostinho: o Senhor vê quando se compadece. Por isso é dito: olha para a minha miséria e para o meu trabalho. Salmos 24:18. Prossegue: Jesus chorou. O que disse Alcuino: sendo ele a fonte da piedade, chorava enquanto homem por aquele que podia ressuscitar pelo poder da sua divindade. Agora o que disse Santo Agostinho: por que o Senhor chora, senão para ensinar os homens a chorar? O que diz São Beda: os homens costumam chorar a morte dos que lhes são caros. Assim os judeus pensavam que o Senhor chorava segundo esse costume, por isso segue. Os judeus por isso disseram: vejam como ele o amava. Santo Agostinho, de diversos questionibus octoginta tribus. O que significa que o amava? Não veio chamar os justos, mas os pecadores, para que façam penitência. Mateus 9:13. Prossegue. Porém, alguns deles disseram: este que abriu os olhos ao que era cego de nascença, não podia fazer que este não morresse? Fará algo ainda maior, ressuscitando o morto. Agora o que diz São João Crisóstomo: os que disseram isso eram seus inimigos. Aquilo que lhes devia causar admiração, isso é, ter curado um cego de nascença, é usado por eles para difamá-lo, como se o Senhor não houvesse operado aquele milagre. Nisso, revelam a sua malícia, porque, não havendo Cristo nem ainda chegado ao sepulcro, adiantam-se em acusá-lo, sem nem mesmo esperar o desfecho dos acontecimentos. Jesus, pois, novamente comovido no seu interior, foi ao sepulcro.
O evangelista reitera com insistência que o Senhor chorou e gemeu para que saibas que ele verdadeiramente se revestiu da nossa natureza. Com efeito, como refere coisas maiores a respeito de Cristo que os demais evangelistas, também refere coisas mais humildes, atinentes às coisas corpóreas. Santo Agostinho, que diz Santo Agostinho: geme contigo mesmo se te dispões a reviver. É o que é dito a todo homem oprimido por uma vida viciosa. Era uma gruta a qual estava sobreposta uma pedra. O morto sob a pedra é o réu sob a lei, pois a lei que foi dada aos judeus estava escrita sobre a pedra. Todos os réus estão sob a lei, porque a lei não foi feita para o justo. 1 Timóteo 9. Que diz São Beda: esta gruta foi feita em uma rocha. É chamada monumento ou monumentum, porque recorda a mente, mentem monete. Isso é, traz os mortos à memória. Prossegue, Jesus disse: tirai a pedra. São João Crisóstomo: porque não o ressuscitou enquanto jazia sob a pedra? Aquele que com sua voz fez o morto levantar-se, não poderia porventura levantar uma pedra? Não o fez para fazê-los testemunhas do milagre, para que não dissessem o mesmo que dissessem do cego: não é este. As mãos que afastaram a pedra e os homens que se aproximaram do sepulcro seriam testemunhas de que era ele. Esse foi o que disse São Crisóstomo. O que disse Santo Agostinho: em sentido místico, as palavras tirai a pedra significam tirai um peso da lei, anunciai a graça. Santo Agostinho novamente: nessas palavras, penso que alude àqueles que queriam impor a lei da circuncisão aos gentios que vinham à igreja, ou àqueles que vivem no seio da igreja de maneira dissoluta e são escândalo para os que querem crer. Santo Agostinho novamente: inclusive Maria e Marta, irmãs de Lázaro, que viram Cristo ressuscitar mortos diversas vezes, não criam plenamente que pudesse ressuscitar seu irmão. Pois segue: Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, ele já cheira mal, porque já aí está há 4 dias. Agora o que diz Teofilacto: Marta disse isso como quem não tinha fé, julgando ser impossível que ressuscitasse o seu irmão depois de tantos dias. O que diz São Beda: ou estas palavras não exprimem desespero, senão admiração. Agora São João Crisóstomo: essas palavras também servem para calar os descrentes, pois dão testemunho do milagre as mãos que tiram a pedra, os ouvidos que ouvem a voz de Cristo, os olhos que veem Lázaro sair e o olfato que sente o mau cheiro. Que diz Santo Agostinho: a glória de Deus manifesta-se ao ressuscitar um cadáver de 4 dias que já cheirava mal. Tiraram, pois, a pedra. O que diz Orígenes: a demora para tirar a pedra foi causada pela irmã do defunto. Com efeito, se ela não tivesse dito já cheira mal, porque já aí está há 4 dias, não se diria Jesus disse tirai a pedra. Removeram a pedra, mas mais tarde do que deveriam. O melhor, pois, é nada interpor entre as ordens de Jesus e a sua execução. Lectio 7, versículo 41 a 46. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças, porque me tens ouvido. Eu bem sabia que me ouves sempre, mas falei assim, por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviaste. Tendo dito essas palavras, bradou em alta voz: Lázaro, sai para fora. E saiu o que estivera morto, ligado de pés e mãos com as ataduras, e o seu rosto envolto num sudário. Jesus disse-lhe: desligai-o e deixai-o ir. Então muitos dos judeus
que tinham ido visitar Maria e Marta, vendo o que Jesus fizera, creram nele. Porém, alguns deles foram ter com os fariseus e contaram-lhes o que Jesus tinha feito. Que fala Alcuino: como Cristo, enquanto homem, era menor que o Pai, pede-lhe a ressurreição de Lázaro, e por isso é dito que ele foi ouvido. Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Orígenes, que disse Orígenes? Levantou de fato os olhos ao céu, porque elevou a sua inteligência, fazendo-a subir por meio da oração ao Pai excelso. Por isso, para orar seguindo o exemplo de Cristo, é necessário elevar ao céu os olhos do coração, afastando-os das coisas presentes, tanto na memória como nos pensamentos e intenções. Fez-se aqui, pois, uma promessa aos que oram como é devido, de acordo com aquelas palavras: clamarás e ele te dirá, eis-me aqui. Isaías 58:9. Que pensaremos de nosso Senhor e Salvador? Estava prestes a rogar pela ressurreição de Lázaro, mas aquele que é o bom Pai se antecipou. Antes de concluir a oração, portanto, faz ações de graças, dizendo: Pai, dou-te graças porque me tens ouvido. Que disse João Crisóstomo: isto é, porque não há contrariedade entre mim e ti. Não revela aqui que lhe falte poder ou que seja menor que o Pai. Isso é dito entre amigos, dignos da mesma honra, para mostrar, pois, que não tinha necessidade de oração. Acrescenta: eu bem sabia que me ouve sempre, como dizendo, para que seja feita a minha vontade, não careço de oração como que para te persuadir. Com efeito, nossa vontade é a mesma, diz isso veladamente em razão da fraqueza dos ouvintes. Com efeito, Deus atende menos à sua dignidade que à nossa salvação. Por esta razão, muitas coisas elevadas e grandiosas são ocultadas em seus discursos e as coisas humildes abundam. O que disse Santo Hilário: o Senhor não tinha necessidade de pedir, mas orou por nossa causa, para que não ignorássemos que ele era o Filho. Por isso acrescenta: mas falei assim por causa do povo que está à roda de mim, para que creiam que tu me enviaste. As palavras de prece, que não tinham para ele utilidade alguma, eram de grande proveito para a nossa fé. Ele não tinha necessidade de auxílio, mas nós temos necessidade de instrução. Que fala João Crisóstomo: não disse